A velha casa gemia. O vento uivava lá fora. A chuva açoitava as janelas. Lá dentro, sombras dançavam à luz bruxuleante das velas. Uma figura solitária estava curvada sobre uma escrivaninha, um livro gasto com capa de couro aberto à sua frente. Este era Silas, o contador de histórias. Silas vivia sozinho, um recluso em um mundo onde as histórias eram mais do que meras palavras. Ele conhecia o poder que elas detinham. Ele tinha visto sua magia, mas ele também conhecia seu perigo. Desde a infância, Silas sabia que as histórias eram vivas, respiravam e se moviam como seres de carne e osso. Sua aldeia ficava na beira de uma floresta encantada, uma floresta onde os contos de fadas vagavam livres, onde cada árvore e sombra escondia um segredo. Ele os tinha vislumbrado quando menino, um unicórnio com uma crina prateada, brilhando sob a luz da lua, uma travessa fada com asas iridescentes, dançando entre as folhas. Mas também havia coisas mais sombrias na mata, segredos que ninguém ousava contar. Criaturas que espreitavam nas sombras, nascidas de pesadelos e medos sussurrados, esperando para capturar os incautos. Silas aprendera a temer o poder das histórias, a maneira como elas podiam se contorcer e se transformar, tornando-se algo monstruoso e incontrolável. Ele havia deixado a aldeia quando jovem, buscando refúgio no anonimato da cidade, esperando encontrar paz. Ele esperava escapar de seu dom, silenciar as histórias que arranhavam sua mente. Mas a cidade tinha outros planos. Mas a cidade tinha seus próprios perigos, sombras que se moviam entre os becos. A cidade pulsava com histórias não contadas, uma cacofonia de vozes e sussurros, cada esquina escondendo um novo mistério. Começou sutilmente. Um rangido na escada, um arranhão na janela. Silas ignorou a princípio as artimanhas de uma casa antiga e uma imaginação hiperativa. Mas os distúrbios se tornaram mais ousados. Certa noite, enquanto lia perto da lareira, uma voz deslizou das sombras. Uma voz como folhas secas farfalhando ao vento. Ela pronunciou seu nome, uma única palavra que lhe percorreu a espinha. Silas. Ele olhou para cima, o coração batendo forte no peito. Uma figura estava na porta, envolta em trevas. O medo se instalou nas entranhas de Silas. Ele sabia instintivamente que aquela criatura queria lhe fazer mal. "O que você quer?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. "Conte-me uma história." A criatura rosnou. Uma história de medo, de escuridão, de desespero. Silas balançou a cabeça. Ele sabia do perigo de ceder às exigências daquela criatura. Cada história que ele contasse alimentaria seu poder, desencadeando horrores no mundo. A criatura sorriu, uma expressão arrepiante e sem alegria. "Você não tem escolha," ela sussurrou. As primeiras histórias foram bem simples. Contos de casas mal assombradas e espíritos vingativos. A criatura parecia satisfeita por enquanto, mas Silas podia sentir sua fome crescendo. Ela ansiava por algo mais sombrio, mais aterrador. A cada noite que passava, as exigências da criatura se tornavam mais insistentes. As histórias se tornaram mais elaboradas, mais perturbadoras. "Conte-me a história de uma princesa." A criatura sibilou certa noite. Sua voz, um sussurro sibilante que cortou Silas como uma faca. Mas não uma princesa gentil. Uma princesa cruel. Uma princesa sem coração, que não se importa com seu povo. Ela governava com um punho de ferro. O medo agarrou a garganta de Silas. Ele sabia que esta história seria diferente, mais perigosa. Ele tentou recusar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele sentiu o peso do destino sobre ele. O poder da criatura era forte demais. Ele não tinha escolha, a não ser obedecer. A criatura o observava atentamente, e assim,
Silas começou a tecer a história de uma princesa tão bela quanto cruel. Uma princesa que fez um pacto com um feiticeiro das trevas, trocando sua alma por beleza e poder eternos. E assim, a lenda sombria começou a se desenrolar. O ar ficou pesado, denso com o cheiro de enxofre. O calor tomou conta da sala, como se uma fornalha queimasse além do véu da realidade. Silas cambaleou para trás da escrivaninha, o coração batendo forte no peito. A princesa, a criatura sibilou. Precisa de um protetor, uma besta de lenda, um dragão. Conte-me sobre o dragão. Silas fechou os olhos, mas a vontade da criatura era absoluta. Ele sentiu as palavras serem arrancadas de sua garganta, formando uma tapeçaria de terror. Ele descreveu um dragão monstruoso, escamas negras como a noite, olhos ardendo como o ouro derretido. Enquanto ele falava, a temperatura na sala disparou. O pânico tomou conta de Silas. Ele nunca havia enfrentado uma criatura tão real, tão aterrorizante. Os olhos do dragão, brasas ardentes na escuridão, fixos nele. Ele sentiu uma onda de terror primal, o desejo de fugir, de se esconder. Mas ele sabia que não havia para onde correr, para onde se esconder. Ele estava preso, pego na teia de sua própria criação. Ele tinha que fazer algo, qualquer coisa, para se libertar. Desesperadamente, Silas procurou em sua mente uma saída, uma fraqueza no controle da criatura. Com mãos trêmulas, Silas folheou as páginas do livro, sentindo o peso de cada palavra escrita, procurando por uma história específica, uma que ele sabia que continha a chave para sua redenção, uma história que ele havia escrito há muito tempo, em um momento de grande desespero e esperança, uma história de esperança e redenção, que prometia um novo começo, a história de um herói que enfrentou seus próprios demônios e saiu vitorioso, superando obstáculos inimagináveis. Ele a encontrou. As páginas gastas de tantas leituras, cada uma carregando marcas do tempo. Ele começou a ler em voz alta, sua voz ecoando no silêncio da sala, sua voz ganhando força a cada palavra, como se estivesse invocando um poder antigo. Ele derramou todo o seu medo, toda a sua raiva, toda a sua dor nas palavras, todo o seu desespero nas palavras. O dragão rugiu, um som que ecoou nas profundezas de sua alma, seu hálito de fogo queimando o ar ao seu redor. Mas Silas continuou. Ele leu sobre bravura, sobre sacrifício, sobre a luta incessante, sobre o poder duradouro do espírito humano que nunca se rende. Enquanto lia, ele sentiu uma mudança no ar, uma transformação quase mágica, uma diminuição do calor opressivo, como se a própria atmosfera estivesse respondendo às suas palavras. A sala foi banhada por uma luz cegante. Silas protegeu os olhos, o coração batendo forte. Quando ele pôde ver novamente, o dragão havia sumido. O fogo na lareira havia se reduzido a brasas. De pé na porta, a criatura tremeluzia, sua forma instável, seu poder diminuindo. "Você me desafia", ela sibilou, sua voz um sussurro de sua antiga ameaça. "Seu reino de terror acabou", disse Silas, sua voz firme, o livro ainda agarrado em sua mão. Ele havia enfrentado seus medos, confrontado a escuridão e saído vitorioso. Com um grito final de partir os tímpanos, a criatura desapareceu. A casa ficou em silêncio. A luz da manhã entrava pelas janelas. Silas olhou ao redor da sala, para a lareira queimada, as páginas espalhadas de seu livro, os restos mortais do reino da criatura. Parecia uma vida atrás, um pesadelo do qual ele acabara de despertar. Ele sabia que nunca poderia escapar de seu dom, sua maldição. As histórias sempre estariam lá, espreitando nas sombras de sua mente. Mas ele havia encontrado uma maneira de controlá-las, de usá-las para o bem. Ele continuaria a contar histórias,
mas seriam histórias de esperança, de coragem, do triunfo da luz sobre as trevas. Ele estava livre,